Fonseca, eu sou formada, sou bacharel em cinema e sou formada atriz pela IAD. Olha, eu queria muito ser santa. Eu era muito religiosa, todo dia eu acordava e eu pensava assim, eu vou ser santa. Eu pensava, não vou fazer nada errado, não vou fazer nada errado, não vou... E 2 minutos durava, óbvio, fazia muita merda. E aí depois eu descobri também que se a gente se arrependesse, que você podia se arrepender na hora H e você virava santo. Então eu pensava, eu vou me arrepender com muita fé de tudo que eu fiz errado e vou ser santa. Olha, o meu pai, na verdade, ele era ator de circo e ele era um palhaço chamado Palhaço Branco, que era aquele cara que é o bonitão que leva a pior, né? E ele fazia muito teatro no circo. Na verdade, tanto meu pai como a minha mãe trabalhavam numa tecelagem, eles se conheceram nessa tecelagem. E para o meu pai casar com a minha mãe, ele teve que deixar o circo. A minha avó porque ele era, parece que ele era um galã terrível. E a minha avó, não, não, não. Então, depois que ele casou com a minha mãe, ele parou. Ele só foi voltar a fazer números depois comigo, quando eu estava com 8 anos. E aí sim, que assim, a primeira vez que eu me lembro de me apresentar e fazer com plateia, eu tinha 8 anos, e eram números de circo que meu pai ensinou. Eu tinha o palhaço Batatinha, ele me ensinou um truque de amarrar um fio aqui que tinha um cordão, a gravata, eu levantava a barriga, a gravata fazia assim. Eu lembro quando eu era muito pequena, tinha uma novela chamada Pingo de Gente, que era uma coisa de órfão, eram as Chiquititas da época. Eu lembro da música Pingo de Gente, eu quero você. Eu chorava porque eu queria que me levassem para fazer teste, que eu queria fazer parte do orfanato do Pingo de Gente. E a minha mãe falava, não, você já viu, lá só tem órfão, já viu o órfão gordo? Não, porque eu sempre fui gorda. Não dá para você ir. Na época de vestibular, eu namorava um físico, e eu tinha feito vários cursos no planetário de física, de astronomia, que eu curtia muito. Fiquei, vou ser astrônoma? Não vou, o que serei? Tinha feito curso técnico de química na escola. Na hora que eu fui preencher, falei, não, vou prestar teatro na ECA. Aí prestei teatro na ECA, prestei FAAP, prestei FMU, nanana, entrei em tudo, menos em teatro na ECA. Porque tinha tal da a prova específica. Eu lembro que caiu Bodas de Sangue, 20 páginas em branco de como eu dirigiria Bodas de Sangue. E a minha vida no teatro era empírica, eu nunca tinha lido Stanislavski, Brecht, Meyerhold, eu não sabia quem era ninguém. Aí eu falei, não, quero fazer a ECA. Aí eu prestei no ano seguinte de novo, e aí entrei na ECA sem ser teatro, que o teatro era separado. Falei, não vou prestar EAD, porque eu vou prestar. Não, porque ainda estava afim de um menino, já tinha separado do físico. Estava saindo com o menino da ECA, não sei o quê. Aí ele, não, porque o dia do exame era um dia que a gente tinha programado uma viagem, ele foi embora. Falei, ele foi embora, eu vou prestar EAD. Aí entrei na EAD, foi uma não. Aí quando eu fui prestar EAD, fiquei louca. Se falasse para mim, anda de ponta cabeça no teto, eu andava, porque acho que eu queria muito mesmo. E como eu era atriz, eu fiz todos os exercícios, porque eu não entrei para fazer cinema. Naquela época, o cinema não era separado. Então, eu fiz amizade com o povo de cinema, eu fiz todos os exercícios de cinema da época, dos alunos, né, como atriz, fiquei enlouquecida com o cinema e pronto, fui fazer cinema. Chegava aqui às 8 da manhã, não, 8 que eu chegava atrasada. Ficava até meia-noite e tralalá toda noite. Só 2 pessoas tinham um carro na IAD, tinha um Fiat, ele tinha um Chevette, mas ele cobrava para dar carona, eu dava de graça. Eu já cheguei a sair da USP com 16 pessoas. Sabe aquele Fiat antigo, quadradinho? 16 pessoas no Fiat, que sentava assim, gente aqui em cima, gente, era uma... que momentos maravilhosos, assim, muito. Eu amei, acho que foi o período da minha vida que eu mais fui feliz foi na ECA e na IAD, assim. Acho que foram períodos muito
muito divertidos, assim. Porque o que que aconteceu? Quando eu entrei na EAD, eu dei uma separada. Eu tenho 2 turmas na ECA. Então, eu acabei trabalhando muito com 2 turmas, o que me propiciou. Então, por exemplo, o Michael Ruhmann, junto com a Ana Mara Abreu, fizeram o Bummersack. Foi um filme de animação que foi um super sucesso na época, um super sucesso. Ganhou todos os prêmios. E eu trabalhei porque eu sou amiga do Michael e a Mara estão comigo, inclusive no Nós na Fita hoje. É uma turma que a gente se reuniu anos depois com Nós na Fita, minha turma da ECA. Às vezes dormia aqui, a gente se escondia para fecharem o prédio, para a gente ficar montando. Fiz um filme chamado Fósforos. Foi um projeto que eu ganhei, que você tinha um pitching, hoje a gente chama pitching, naquela época era outro nome, né? Mas os alunos apresentavam, então eu ganhei, fiz esse filme, ele se queimou porque teve um incêndio na ECA, esse filme foi queimado. E o meu primeiro filme mesmo com grana, teve um concurso, agora 1980 e alguma coisa, não sei, se a gente entrar no Google aí vocês vão ver. Foi o Ano Internacional da Juventude, teve um projeto da Alemanha não, Holanda, um produtor holandês chamado Bert Anstra, que era um cara que tinha ganhado o Oscar, um cara super ferrado, resolveu fazer um longa-metragem com curtas de 8 países diferentes, com jovens de 8 países diferentes. Eles tinham, na América do Sul, tinham pensado em pegar a Argentina, no final pegaram o Brasil, no Brasil a ECA, e aí a gente mandou, todo mundo mandou roteiro, e eu era meio azarão, porque tinha uma coisa que era engraçado. Eu, na ECA, era considerada muito porra louca, porque eu fazia EAD, porque a atriz não pensa, ator é objeto de cena. Imagina, era Moreira, que até hoje anda com os livros, né? Aqueles Foucault, não sei o quê, e eu, essa coisa, todo mundo achava ela é louca. E na EAD, eles achavam que eu era intelectual. Então, eu era muito pouco para ECA e era muito para EAD. E tinha essa coisa louca. Mas no final, com esse Bert Anstra, quem ganhou essa porra desse concurso fui eu. E a gente fez um filme. E foi minha primeira dívida, porque esse cara veio para cá e quando a gente foi mostrar as coisas para ele, aí ele falou, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não, por favor, a gente tinha $10.000. Eu falei, não, por favor, vamos fazer, vamos fazer. Eu falei, eu posso fazer, eu te juro que eu posso fazer, como é que eu vou te convencer disso? Eu faço Shakespeare, ele falou, não me interessa, não sei o que. Aí, tanto encheu o saco do homem, que ele falou, então tá bom. Só que em vez de ele me dar os $10.000, ele me deu $5.000 e ele me daria os 5.000 com o filme pronto. E eu fiz, chama Com um Monte de Beijos esse filme. É uma história que tem um concurso de vai mudar o beijo no país e as pessoas têm que inventar um beijo novo. E a gente estourou o orçamento. Quem fotografou esse filme foi o Marcelo Durst, que hoje em dia é um super fotógrafo, ele era da minha turma da ECA. O Marcelo, ele tinha grana, ele me emprestou em dólar. Só que ele me emprestou em dólar no câmbio negro, né? Quando eu fui receber, eu recebi no oficial. E foi uma época que o dólar disparou, fez flá. Então eu peguei 5 emprestados, fiquei devendo 20, entendeu? Então foi minha primeira grande dívida, o que me fez ficar de sereia no Sesc Consolação, atraindo pessoas para a piscina. Nossa, minha formação é muito que eu vivi aqui. Eu acho que tem também uma formação. Tem uma coisa que até hoje, assim, eu dando aula, hoje eu percebo. E você vê que coisas que você fala, às vezes vão cair, a ficha vai cair ali, né, ficha cair, vocês sabem o que é, né? A ficha vai cair lá o download vai se realizar lá na frente, mas quando ele acontece é incrível, assim. Então, até hoje tem coisas que eu me lembro de ter ouvido falar, de ter feito, que eu falo, puxa vida. Sabe? E acho assim o espaço, a USP para mim foi muito legal como vivência. Tinha esse meu ex-namorado que era da física, então era o pessoal do CRUSP, era uma vivência assim. Realmente a USP para mim foi uma vivência em vários níveis,
sabe? Em vários níveis, em várias descobertas, assim, foi muito importante. Eu acho que a ECA e a AD, para mim, elas foram fundamentais. Eu acho que as pessoas, os meus amigos com quem eu estudei e trabalhei aqui, fizeram o que eu sou hoje. Assim, foram pessoas muito, tanto os professores, eu acho, como até os companheiros de curso, assim. Eu não saberia até te falar se o Jean-Claude Bernardet foi importante na minha vida. Foi, além de ser um crush, eu queria muito. Eu cantei para ele, me joguei uma vez no corredor da ECA. Você precisa de um homem para chamar de seu, mesmo que seja eu. Que a época da EAD era uma liberdade. E veja você, o Rá-Tim-Bum não era para eu ser atriz do Rá-Tim-Bum, né? Era para eu ser só diretora. Só que a Cacilda, que era a boneca que eu fiz, não ficou pronta. E a gente precisava começar a filmar. E o Meirelles falou, veste ela de boneca, a Lili faz a boneca. E foi assim que... é uma loucura, porque até hoje eu viajo, você vai do Oiapoque ao Chuí, os caras, e é incrível, e é tão legal. Eu juntei esses anos de experiência como professor e bolei um curso, né, em cima da minha vivência, do que eu vejo lá na universidade, e pensei, vamos fazer isso na periferia e trabalhar esse discurso e principalmente o trabalhar em grupo. Só que foi uma surpresa, porque a produção dos caras foi maravilhosa. E aí, assim, entrem no site, vocês verem, tem uns curta muito bons. Eu não sei, assim, eu sempre penso, sei lá, a gente tem que... Tem até o filme do Barcinski, que eu dei aula para o Felipe Barcinski na ECA. Aquele filme dele, que ele se muda uma coisa, né? Esqueci o nome, é um curta que ele fez, que é Por Acaso, acho que chama. Sei lá, você muda um caminho e se atropela um servo e isso vai em frente à delegacia de polícia. Não tem como saber isso, né? Assim, eu tento melhorar a cada dia, assim, coisas que eu sinto que eu preciso fazer e acho que tenho muita coisa para melhorar. Não queria morrer logo porque tem muita coisa que eu acho que eu podia fazer melhor, assim. Mas se eu mudaria alguma coisa, não dá para você saber isso, assim, acho que não. Não, gente, vocês não sabem, a gente que estava lá, 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 e o inferno, fora daqui, lá, lá, lá. Gente, era muito divertido. E o que eu bebia, gente, Deus do céu. Vamos saber. Nossa Senhora, que loucura, a gente era muito inconsequente. Tenho tanto medo que meus filhos façam as coisas que eu fiz. Deus do céu.